Olá, eu sou o Jorge Paulos e seja bem-vindo à Biblioteca do Entretenimento. Hoje eu estarei atendendo ao pedido de um inscrito, mais precisamente o Del Rey, que chegou na minha DM do Discord, pedindo para que eu falasse do Essay Writing Guide do psicólogo, youtuber e autor canadense Jordan B. Peterson. E hoje eu vou estar aqui para falar desse... Eu não sei bem como explicar, não sei se eu posso chamar de artigo, até mesmo de um ensaio, por assim dizer, mas basicamente hoje eu vou estar falando desse texto do Jordan B. Peterson. Você pode encontrar ele facilmente na internet, só que tem um problema e por isso que me sugeriram esse vídeo. Qual o problema? Que você só vai encontrar ele em inglês. Inclusive vai estar aqui na descrição se você quiser dar uma lida. Uma coisa interessante que eu queria destacar antes de mais nada é que, apesar do nome ser Essay Writing Guide, existe uma coisa interessante aí porque pode estar se referindo tanto à redação quanto a ensaios. E aqui eu vou estar me referindo mais a ensaio porque, pelo menos na minha cabeça, é mais, para assim dizer, mais fácil. Mas você também pode associar isso à redação, beleza? Pelo menos foi assim que me apresentaram esse texto. O Jordan começa o texto dele nos explicando primeiramente o que seria um ensaio. No caso, o ensaio significa... é basicamente um pequeno texto onde você vai apresentar uma ideia. E essa palavra também significa tentar. O Jordan também, logo após isso daí, ele explica também o como que os ensaios ou redação elas são apresentadas para os jovens na escola. E na maioria das vezes é apresentado para você mostrar o seu conhecimento a respeito de determinado assunto. Ele explica que isso é meio perigoso, apesar de ser necessário ao mesmo tempo. E ele explica também que a função do ensaio, da redação, seria na verdade de você organizar pensamentos. E daí ele entra em uma outra parte ainda maior, explicando sobre a importância de você escrever e de você organizar esses pensamentos. Além disso, o Jordan ele faz umas comparações, uma comparação que nunca saiu da minha cabeça, que eu achei bem interessante, é que ele explicou que os romanos, por exemplo, eles construíam prédios e esses prédios deles não duraram tanto quanto durou, por exemplo, a Bíblia, que é um livro que foi criado pelos hebreus, um povo que saía vagando por vários lugares, não era assim, por assim dizer, um grande império como foi Roma, e mesmo assim durou muito tempo. A gente pode explicar outros exemplos assim. Muita gente diz que Roma, por exemplo, eles não eram tão criativos. E eu não vou entrar aqui muito nisso daqui, até porque isso já é outra história, outro assunto. Mas, por exemplo, a gente pode pegar o caso dos gregos, e os gregos em si, eles tinham, como é que eu posso dizer assim, eles tinham a Ilíada e a Odisseia, e percebe que é muito antigo a Ilíada e a Odisseia, a gente quase não sabe muito sobre Homero, mas mesmo assim a gente conhece Homero graças à Ilíada e à Odisseia, e é um texto que é lido desde a época lá dos gregos até hoje, é um grego assim, é um grego não, né, é um texto muito importante para nossa cultura. Isso é algo interessante de ser citado. Na verdade, existem muitas produções textuais, claro, que se perderam do tempo antigo, mas também fragmentos que restaram que demonstram que alguém teria existido. O que é algo bem interessante de ser pensado. Então, se você quer ser alguém eterno, eu recomendo muito que você comece a escrever. Mas existem outras razões também. Ele também cita, como eu acabei de falar, que quando você escreve uma redação, um ensaio, sei lá, você está muito que organizando o seu pensamento, ou dando suas ideias, suas opiniões de maneira bem ordenada e bem organizada. Inclusive, à medida que o texto vai passando, o Jordan explica como você pode organizar essa redação, ou ensaio, sei lá. E eu também vou dar aqui uma traduzida aqui no que ele teria dito a respeito disso daí. Vamos lá, né? Para começar, antes de você escrever o seu ensaio, você tem que primeiramente pensar em 10 perguntas, ok? Os ensaios em si, eles começam com uma pergunta, e você tem que se fazer uma pergunta ou 10 perguntas, entendeu? E aí quando você tiver essa pergunta que você quer responder, o que você quer falar a respeito, esse assunto que você quer falar na sua redação, você pega e você procura 10 autores. Se você não conseguir falar
sobre isso, sobre esse assunto, se você não tiver muito pensamento, talvez esteja faltando leitura, ou talvez falte você variar mais nas suas leituras, você procurar algo novo a respeito disso. Então você você reúne uma lista de 10 coisas para ler, você faz essas leituras, daí você também faz notas a respeito dessas leituras. Ele cita que você não deve, por exemplo, pegar e simplesmente reescrever o que está sendo dito na fonte que você pegou, né, que pode ser um artigo ou um livro. Você também pode pegar, por exemplo, na verdade você também não, você deve pegar e deve colocar ali o que você interpretou a respeito disso, o que você pensou a respeito disso, o que você absorveu a respeito daquilo que leu. E aí ele cita uma coisa muito interessante que eu acho muito legal, que é até mesmo para assim dizer, um mito que foi criado muito nas nossas escolas, não só daqui do Brasil, em outros lugares, mas é algo interessante para ser citado é sobre a Wikipédia, ou Wikipedia. Eu ainda vou fazer, talvez eu ainda faça um vídeo só falando sobre esse lance da Wikipédia, beleza? Porque de fato é um site que você pode editar, mas não é uma coisa assim tão simples como você deve estar achando, não. Tá lá, tem uma administração muito forte. Se você fazer alguma burrada na Wikipédia, eles vão apagar isso daí e vão bloquear seu IP. Porque é assim, lá tem umas regras bem rígidas. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o importante que você saiba sobre a Wikipédia é que enquanto dizem que você não pode ver isso daí, porque tudo é editado e tudo mais, e realmente existe muito conteúdo que é muito assim, tendencioso, muito enviesado para um lado. De fato, a Wikipédia ela tem fontes lá, e uma das regras é que ela não pode tomar lados. Então você pode pegar, pode, por exemplo, ler o texto que está na Wikipedia e você buscar as fontes para se informar ainda mais a respeito do assunto, até porque eles recomendam livros, artigos online e tudo mais. Algumas fontes até mesmo que eu uso nos vídeos, eu encontrei justamente porque eu fiz a primeira pesquisa na Wikipedia. Então não entenda a Wikipedia como um vilão das suas fontes, tá? Entenda a Wikipedia mais como por assim dizer, eles chamam de Launchpad no Crash Course a respeito da de você buscar informação na internet ou por aí vai, entendeu? Então, você entenda a Wikipédia como sua primeira etapa para você conseguir buscar mais informações. Depois disso daí, você aí vai, obviamente, começar a escrever. E aí, outra coisa que o Jordan fala, e que essa daí até que é muito óbvia, na verdade, esses conselhos que vai ouvir a partir de agora são coisas que você vai ver em qualquer livro, ou qualquer artigo, ou qualquer coisa a respeito de escrever, seja lá redação, ensaio, ou artigo científico, livro, tudo mais. Você sempre vai ver algo assim, e eu tô gripado, tá? Antes de mais nada. Não se preocupe, não é Covid, eu não vou passar Covid pelo Wi-Fi, pode ficar tranquilo. Mas ele explica isso aí. Uma coisa que ele fala é que seu primeiro rascunho ele vai ter pelo menos uns 25% de conteúdo a mais. E esse conteúdo seria meio que, por exemplo, repetições de palavras ou coisas que você vai eliminar quando você for fazer uma revisão. Tipo, palavras a mais que são desnecessárias e que você pode limpar para tornar o seu texto mais direto e mais e mais leível, poderia dizer assim, ou legível. É legível a palavra certa. Então seria mais legível. Uma dica do Jordan é você pegar, por exemplo, e você não pode escrever menos de 100 palavras por parágrafo e mais de 100, por exemplo, escrever 300 palavras. Porque isso pode ser um sinal de que ou você não sabe apresentar a sua ideia, ou você colocou muita coisa no seu texto. E acredite, isso realmente compromete aquilo que você está tentando dizer, até porque pode ficar chato. E aí falando de chatice, entra um outro aspecto que você não pode... quando você for escrever uma redação, na verdade isso vale para qualquer coisa, tá? Não escreva nada se você estiver tendo um dia ruim, beleza? A não ser que seja realmente algo que envolva você estar no dia ruim para ficar legal. Mas tirando isso daí, não faça isso, até porque tem alta chance de você estar chateado e de você pegar a sua chateação, colocar no seu texto, e por causa disso daí, a outra pessoa que está lendo também não vai se sentir tão interessada por isso. Eu sei disso aí porque eu já cometi esse erro não uma vez, mas várias vezes. Depois de você escrever, você vai, obviamente, revisar seu texto. E aí e nessa parte aí você vai pegar, vai primeiramente tirar aquilo que parece ser desnecessário, até porque uma vez que você escreve, você vai ter, pelo menos quando você escreveu da primeira vez, você vai ter um monte de erro, um monte de repetição, um monte de palavra desnecessária, ou palavras que poderiam ser trocadas por outra. Uma recomendação também do Jordan é você não pegar e ficar usando um monte de palavra bonita, até porque isso pode prejudicar seu texto, tirando
o sentido que você queria dar a ele, entendeu? Você coloca a palavra muito bonita, sendo que essa palavra ela não cabe muito bem no sentido, na conotação que você quer dar para o seu leitor. Outra coisa importante é, quando você fizer a sua revisão e tudo mais, tiver tirado as palavras necessárias, você vai pegar e você vai olhar para cada uma das coisas que você disse e você vai, que você escreveu, né, na verdade, e você vai pegar e vai meio que reordenar elas, entendeu? Onde isso aqui poderia caber melhor dentro do texto. Depois que você pegar e que você analisar tudo isso daí, reordenar, você vai pegar, né, vai colocar tudo como se fosse um parágrafo só. E aí que entra a próxima parte. Você vai pegar, você tem a opção de leia seu texto de novo. Depois disso aí, você vai pegar e vai escrever ele de novo. É isso daí. O Jordan diz que é esse o ponto. Passou uma moto. É esse o ponto em que separa os homens dos meninos, ou as meninas dos homens, isso daí. Ele faz uma piada lá com o politicamente correto. Mas o que ele explica você tem que pegar nesse ponto e você tem que reescrever tudo. Você não olha para o seu texto e só reescreve como você pensou ele, entendeu? Assim, só com os seus pensamentos que você tinha escrito. Porque isso daí vai te ajudar muito a ter até pensamentos melhores do que você tinha na primeira vez. Você colocar esses pensamentos. Uma vez que essa parte está pronta, você pega, vai copiar esse novo texto, vai colocar em outro, e daí você vai fazer as comparações e tudo mais, o que com o seu novo texto, o que dá para guardar, o que dá para rejeitar. E aí você vai fazendo isso daí, e também você não deve fazer isso em um dia só, tá? Você demora um tempo. Tá, meio que aconteceu uma coisa aqui, eu tive que parar o vídeo por um tempo. Mas é basicamente isso, né? Você vai passar um tempo para fazer isso daí, até porque com o tempo você vai vendo esse texto com outros olhos e você vai percebendo. Você meio que vai perceber o texto como aquilo que você escreveu e não aquilo que você acha que escreveu. E novamente, isso é um tipo de conselho que vale para qualquer outra coisa, beleza? Não vale só para redação ou ensaios em si, vale também para literatura e tudo mais. É daquele tipo de conselho que você vai ver em qualquer conteúdo relacionado a como escrever alguma coisa. E terminando isso daí, sua redação, para assim dizer, os ensaios está completa. E aí você vai pegar, vai fazer lá as formatações e tudo mais, deixar lá mais bonito. Mas eu acho que vocês entenderam qual é assim a base, a ideia central assim, do que o Jordan está tentando nos passar aqui, né? Que é basicamente sobre como você vai pegar e vai ordenar seus pensamentos. Ainda existe uma última coisa que é falada no texto, que é sobre as referências. Aqui no Brasil a gente tem, se não me engano, chamada de ABNT, ou as normas da ABNT. Lá o Jordan, no artigo dele, né? Ele dá várias. Faz meio que coloca um link para alguns guias sobre a forma certa de você colocar referência. Você pode, por exemplo, colocar o autor tal disso daí, coloca em parênteses a data que ele falou. Você pode colocar, na verdade você não pode não, você deve colocar no final do seu texto, na parte de referências, o nome do autor, onde ele falou isso aí, qual foi o livro ou vídeo que ele falou isso aí, claro, seguindo as normas, tal norma aqui, como eu falei, a norma da ABNT. E isso apesar de eu não ver muito cair isso daí em trabalhos escolares, eu recomendo também para você que está fazendo trabalhos escolares, até porque você pode ajudar a deixar seu trabalho até que melhor. E é isso, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer de novo ao Del Rey por recomendar isso daí. E eu peço também para os inscritos para recomendarem mais conteúdo para eu passar para vocês, beleza? Se vocês quiserem que eu fale daí do... Quer dizer, eu vou falar do negócio da Wikipedia. Se vocês quiserem que eu fale, por exemplo, a história do Jordan B. Peterson, quais são suas obras, ou qualquer coisa do tipo, isso aí peçam, tá, beleza? Que eu vou pegar e vou fazendo conteúdo para vocês. A última coisa que eu queria falar também antes de acabar o vídeo, na verdade, bad timing pra fazer isso daí, mas isso daí. Peguem, e eu tenho agora, comecei um novo Discord aqui, um novo grupo do Discord a respeito da língua copta e do Egito Antigo. Não é bem o Discord do canal, mas se vocês quiserem entrar lá, vai ter um pessoal assim que acompanha o canal e tudo mais. E vocês podem pegar e podem divulgar algumas coisas que vocês gostam de fazer, entendeu? Vocês podem também estudar história ou estudar língua copta com a gente lá. Então vai lá, você está convidado, beleza? É isso e até o próximo vídeo. Falou!